Você já sentiu aquele friozinho na barriga, um nó na garganta, ou escutou aquela vozinha interna te dizendo algo do tipo: pare, não vá, você não vai conseguir? Pois é, esse é o medo, e o medo às vezes é inevitável, porém, ele não precisa ser uma barreira intransponível que te impede de alcançar os seus objetivos. Então, vem comigo, porque neste vídeo eu apresentarei um guia prático para superar o medo e atingir os seus objetivos. E aí, bora embarcar nessa nave! Bom, para começar, vamos começar entendendo o conceito do medo. O medo nada mais é do que uma emoção natural que faz parte da nossa natureza humana. Ele está diretamente ligado ao nosso processo evolutivo e durante muito tempo foi crucial para a sobrevivência da nossa espécie, porque, como vocês já sabem, os primeiros seres humanos viviam soltos na natureza junto com os demais animais. Portanto, eles tinham que caçar e também precisavam tomar bastante cuidado com os predadores. E o medo funciona basicamente como um sinal de alerta que o nosso cérebro emite a cada vez que ele detecta um provável perigo. E ao receber esse sinal de alerta, que é o medo, o nosso organismo libera uma descarga de adrenalina e cortisol que nos coloca em uma condição de luta ou fuga. Ou seja, o medo ajudou os nossos ancestrais tanto a caçarem quanto a fugirem dos seus predadores. Entretanto, hoje em dia, de modo geral, nós não precisamos mais viver lutando ou fugindo. Porém, mesmo assim, o nosso cérebro continua nos colocando nessa condição de luta ou fuga a cada vez que ele detecta uma possível ameaça. Então, entenda que sentir medo é absolutamente normal. Isso faz parte da nossa humanidade. Todos nós sentimos medo de alguma coisa em certos momentos. E até mesmo por isso, você não deve ficar lutando contra o seu medo ou negando a existência dele, porque assim você só gastará tempo e energia à toa sem obter sucesso. Agora, o que você não pode permitir nunca, jamais, em hipótese alguma, é que o medo se torne maior do que a sua vontade de lutar, porque senão ele irá te paralisar e te manterá aprisionado na sua zona de conforto. O medo excessivo torna-se paralisante porque ele causa insegurança, pode causar pânico, crises de ansiedade, desconcentração, pode nos levar à procrastinação, e essas são apenas algumas das inúmeras consequências que o medo excessivo pode nos proporcionar. Mas é claro que tudo depende de qual é o seu nível de medo e o seu tipo de medo. Por isso, o primeiro passo para superar o medo é reconhecer. É essencial que você saiba do que você tem medo. Por isso, agora pare um pouco e se pergunte: qual é o seu medo? Será que você tem medo de morrer, de perder alguém que é importante para você, de fracassar, de ser criticado, de ser rejeitado? Enfim, existe uma infinidade de medos e todos nós experimentamos diferentes tipos de medos conforme as experiências que vivemos. Porém, seja lá qual for o medo que você está sentindo agora e que pode estar te impedindo de atingir o seu objetivo, você precisa dar um nome a ele, ou melhor, você precisa saber do que de fato você tem medo. Após reconhecer o seu medo, questione ele. Procure identificar qual é o gatilho desse medo, ou seja, o que te faz sentir esse medo. Porque ao identificar o gatilho, você poderá agir diretamente na causa, na raiz do problema. E como eu sempre gosto de dizer, não há nada melhor do que cortar o mal pela raiz. Além disso, analise quais são as chances reais desse medo se concretizar. Veja se não tem nenhuma evidência que aponte para a concretização dele ou para a não concretização dele. Porque às vezes o medo é real, mas muitas vezes ele não passa de uma fantasia imaginária totalmente desconexa da realidade, ou seja, é algo muito mais psicológico. Inclusive, o grande imperador romano Marco Aurélio dizia, em outras palavras, que nós sofremos muito mais na mente do que na realidade. E ele estava coberto de razão, porque às vezes nós alimentamos medos tolos e desnecessários. Sentimos medos de coisas absurdas que não tem nenhuma ou quase nenhuma chance de acontecer. Verifique também se nessa situação tem alguma coisa que você pode controlar, porque nem tudo está sob o nosso controle, pelo contrário, muitas coisas fogem do nosso controle e em relação a essas coisas não há nada que possamos fazer.
eu recomendo também que você converse com alguém, pode ser um amigo, um parente ou até mesmo um mentor. Se for possível conversar com alguém que já passou por alguma situação semelhante a essa que você está passando e que está te causando medo, melhor ainda, porque a pessoa não só te entenderá, como poderá compartilhar contigo alguns insights valiosos. Agora, se você perceber que esse medo está tomando uma proporção grande demais, que ele já está quase atingindo um nível paralisante, não hesite em buscar a ajuda de um profissional, porque ninguém melhor do que um psicólogo, do que um psicanalista, um psiquiatra ou, dependendo da situação, um coach para te ajudar a superar esse medo paralisante. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações, porque o embarque nessa nave é o lugar de quem deseja atingir o próximo nível do sucesso. E por falar em sucesso, uma questão extremamente importante que eu não poderia deixar de abordar aqui é em relação à definição de objetivos. Verifique se você tem definido objetivos bem claros, porque é aquela velha história. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa basta e qualquer caminho serve ou nada está bom. Porém, é claro que não é qualquer coisa e nem qualquer caminho que te levará ao sucesso almejado. E talvez você esteja aí morrendo de medo por não saber exatamente para onde você quer ir ou por que você quer ir. Pois tão importante quanto saber qual é o objetivo que você deseja conquistar é saber o porquê você deseja. Pois é esse porquê, é esse motivo, essa razão, essa intenção por trás do seu objetivo que te ajudará a ter força para enfrentar o seu medo. Porque na boa, sendo bem sincero, não dá para eliminar o medo. Como eu já disse e repito, o medo faz parte da nossa humanidade. Portanto, o que nós temos que fazer é aprender a lidar com ele. Pois é melhor ir com medo mesmo do que deixar de ir por medo, principalmente quando se trata de um sonho ou de um direito. E eu digo isso por experiência própria, porque na reta final da faculdade, por muito pouco, eu não tranquei o curso, pois eu tive medo de não conseguir estágio, tive medo de não conseguir dar conta do recado, principalmente devido ao fato de ter ficado um período sem professor de apoio e de ter que desenvolver o meu TG sozinho do absoluto zero. Entretanto, graças a Deus e aos incentivos da minha família, eu fui corajoso. Enfrentei o meu medo e atingi o meu objetivo, que era concluir a faculdade. O melhor de tudo é que eu consegui concluir sem carregar nenhuma DP. Mas antes de ir com medo mesmo, eu sugiro que você verifique se vale a pena mesmo correr esse risco, porque pode ser que você esteja se dispondo a correr um risco desnecessário. E até pensando nisso, você deve criar um planejamento bem detalhado, que poderá te servir como um guia prático, como um mapa que te conduzirá nessa sua jornada rumo ao alcance dos seus objetivos. Porque por mais que nem tudo ocorra conforme planejado, saiba que quem se planeja tem muito mais chances de alcançar o sucesso e tende até mesmo a contornar melhor os eventuais contratempos. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando especificamente de planejamento. De preferência, busque quebrar suas grandes metas em pequenas etapas, como se a sua grande meta fosse uma escada e cada etapa fosse um degrau, porque assim você poderá acompanhar bem melhor o seu progresso. E se por algum motivo você ainda não começou a tirar o seu sonho ou projeto do papel, comece hoje mesmo, dando um simples e pequeno primeiro passo, porque grandes histórias se iniciam com pequenas coisas. E se você ficar esperando ter ou saber tudo o que você acha que precisa saber, você correrá o risco de não começar. Portanto, não fique aí parado com medo de arriscar e nem esperando ter ou saber tudo o que você acha que precisa. Comece dando um simples e pequeno primeiro passo, que o resto você conquistará ao longo do caminho. E talvez o mais importante de tudo é você celebrar
cada pequena conquista, por menor que seja, porque isso te ajudará a se manter motivado, independente do que aconteça. Agora, se você não comemorar, se você não celebrar as suas pequenas conquistas, mais cedo ou mais tarde você enjoará do processo e acabará se desmotivando. Uma outra coisa que também te ajudará a se manter motivado e confiante ao longo da jornada é a visualização positiva. Por isso, se visualize todos os dias atingindo o seu objetivo. Eu digo objetivo no singular porque o ideal é que você possa focar em um objetivo de cada vez para ter mais chances de sucesso. Na sua visualização, busque explorar os seus 5 sentidos e as emoções que certamente essa sua conquista irá te gerar. Ou seja, se visualize como se você estivesse atingindo o seu objetivo agora, nesse exato momento. Quanto mais realista e detalhada for a sua visualização, melhor. Me conte nos comentários qual é o seu maior medo. Quem sabe eu não posso gravar um vídeo dando algumas dicas mais personalizadas. E se gostou, compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.